Eu quero cumprimentar meus irmãos mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus. E meus amigos ouvintes, com um bom dia. Meus queridos, o Senhor é maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de ser louvado e glorificado em toda a nossa maneira de viver. Eu estou aqui mais uma vez, querido, passando para trazer uma palavra de fé para o teu coração. Uma palavra de salvação e libertação e de intercessão para a tua vida, querido. Paulo a escrever aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2 de Timóteo, e versículo 1. Paulo, ele aqui instrui a Timóteo a ter uma vida de oração, de intercessão. Não simplesmente pela vida dele, a família dele, mas uma vida de intercessão pela igreja e pelo todo homem do mundo, pelos reis, pelas autoridades. Ele convida a Timóteo, ele instrui a Timóteo a ter esta conduta correspondente com a palavra de Deus, querido, sem fazer acepção de pessoas. E ele aqui instrui a Timóteo ter uma vida de intercessão, de oração, orando pela nação, orando pela humanidade, orando pelos reis, para que haja paz aos corações, para que eles possam ter uma vida plena, abençoada, sossegada, na presença de Deus, querido. E eu creio que nossos dias também estamos precisando ter esta vida de oração. Eu tenho lutado, cada dia lutando com minha família, tenho me prostrado na presença do Senhor todos os dias, tenho tirado meu tempinho para falar com Deus, para interceder em prova da minha vida e minha família, e em prova também do Brasil e do mundo. Poucos minutos que a gente tem tido esse tempo para falar com Deus, porque é necessário, querido. A gente tem observado, tem visto que cada dia a situação nossa no mundo não está nada fácil. Você analisa bem a palavra do Senhor, você vai entendendo a perfeita vontade do Senhor cada dia. E nós precisamos, querido, lutar para viver a palavra do Senhor, para ter uma vida mais regenerada na presença do Criador. E olha o título da mensagem em 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: Admoesta-te, pois, antes de tudo que se faça, súplica e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Novamente, admoesta-te, pois, antes de tudo que se faça, súplica e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Paulo, ele fala a Timóteo. Admoesto. Ele convida a Timóteo. Antes de tudo, que faça súplica, orações por todos os homens. Precisamos, querido. É poucos que estão vivendo esta palavra aqui. É poucos que estão orando, intercedendo em prova da família. É poucos que estão intercedendo em prova das pessoas do mundo, querido. É poucos que estão intercedendo. E Paulo convida que Timóteo a interceder, a suplicar, a orar em prova de todos os homens, querido.
E eu vejo que nós precisamos orar mesmo, interceder um pelos outros, interceder pela igreja, interceder pelas autoridades. Nós devemos orar para que Deus possa estar trazendo paz aos nossos corações, para que o Senhor possa estar trazendo paz ao coração do ser humano, das pessoas desses últimos dias, para que o Senhor possa estar trazendo paz ao Brasil e ao mundo. Eu não estou dizendo que vai mudar, mas que precisamos ter paz, que o Senhor possa estar acrescentando o amor dele nos nossos corações, querido. Precisamos viver a palavra do Senhor de verdade. Vejo que há muitos interesse próprio. Pessoas que estão vivendo uma vida de engano, falando de orações sem orar, falando de amor sem viver o amor, falando de honestidade sem honestidade, falando de fidelidade sem fidelidade, falando de misericórdia sem misericórdia. Querido, Deus, Ele tem contemplado as nossas vidas. Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe o que é que nós estamos fazendo na presença dEle. Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. E muitos têm brincado com o nome dEle. Muitos têm brincado com a palavra dEle. Mas Paulo está aqui instruindo, ensinando a Timóteo como ele deve servir. Paulo, já convertido, cheio de experiência para com Deus, ele tem maior zelo para com Timóteo. Mas um zelo sem interesse. Um zelo de verdade para com seu filho na fé, Timóteo. E devemos, querido, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, devemos estar intercedendo um pelos outros. Devemos estar intercedendo pela humanidade. Que o Senhor possa estar salvando as vidas, libertando da maldade. Que o Senhor possa estar removendo dos corações a dureza, a maldade, querido. Nós devemos, como cristão, interceder, orar pelas pessoas, para que o Senhor possa estar tirando o coração do ser humano, muitas vezes, as frustrações, as decepções, as mágoas, o ódio, a dureza, o sentimento distorcido de facção. Devemos estar orando, querido, para que Deus possa abençoar as pessoas de verdade. Devemos estar orando, intercedendo pelos nossos vizinhos, que o Senhor venha o abençoar. Devemos estar intercedendo pelas autoridades, como diz aqui a palavra do Senhor. Não importa a autoridade, mas devemos interceder por eles, para que eles possam amolecer o coração e fazer o bem e não o mal. Para que eles possam defender as questões corretas e não injusta. Para que eles possam defender o que é bom, não o que é mal, querido. E através da nossa intercessão, das nossas orações, Deus pode responder. Deus pode nos ouvir e responder, querido. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis. Infelizmente,
eu como pastor, como um cristão, como servo do Senhor, você como servo do Senhor, deve discernir, querido. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar todo mundo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo ser humano. Mas nem todo ser humano quer Deus, quer ter uma vida para com Deus. Isso é verdade. Nem todo ser humano quer uma vida de fidelidade, de honestidade, de santidade, de paz. Mas nós devemos interceder em prova dessas vidas, desses corações. Nós devemos clamar ao Senhor em prova dessas pessoas, querido. Que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor possa estar mudando a mentalidade para o bem e libertando deste mal que tem escravizado o ser humano. Tem pessoas que é dominado pelo sentimento mal. Deseja fazer o bem e não faz. Não consegue porque estão dominados. Mas se eu e você interceder, orar para essas pessoas, pela humanidade, por todos os homens, o Senhor pode mudar. O Senhor pode libertar essas vidas, querido. Porque o Deus o ama. Deus ama o ser humano, querido. Deus não ama o nosso pecado, mas Ele ama a nossa vida. Deus não nos criou para nos destruir. Deus criou eu e você imagem e semelhança dEle, para ser o verdadeiro adorador, para ser um homem do bem, para ser um abençoador, para ser um causador de bênção, não de derrota, não de fracasso, não de maldição na vida de ninguém. Querido, não deixe o inimigo lhe dominar, não deixe o inimigo lhe escravizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceite ser uma pessoa mal, não aceite ser escrava do mal, peça libertação a Deus, porque Deus te ama. Peça para Deus te curar, que Ele tem o poder para te curar. Peça a Deus para te santificar, que Ele tem o poder para te santificar. Deus nos ama, meus queridos. Deus ama a humanidade. Deus ama o bem, porque Deus é bom. E Ele quer fazer algo nas nossas vidas, querido. E Paulo, sabendo disso, ele convida a Timóteo a interceder, a orar pelo todos os homens, pelas pessoas. Ele convida Timóteo a ter uma vida de oração, que ele intercedesse em prova não somente da igreja ao qual ele congregava, mas em prova de um todo. E quando você tem essa visão, querido, muitos dizem que a gente está desviado da verdade, porque eles estão lendo a palavra do Senhor em partes. Mas nós, como cristãos, não temos que obedecer em partes. Nós temos que lutar para amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, a nós mesmos. Nós temos que lutar para viver a palavra do Senhor em espírito e verdade. Nós devemos estar pronto a perdoar e não a destruir ninguém. Nós temos que amar até mesmo aqueles que muitas vezes fazem julgamento de nós, querido. Isso é a realidade, é o ensinamento de Cristo. E Paulo sabia do coração das pessoas. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se faça súplica e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Querido, é a palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos honestos. Deus quer que nós tenhamos uma vida sossegada, modesta, santa, em todas as áreas. E para isso acontecer, devemos
observar a palavra do Senhor e manter uma vida de intercessão, de oração na presença do Senhor, querido. Deus conhece os nossos corações. Os ensinamentos estão aqui. A palavra do Senhor está aqui, querido. O dever dos bispos, o dever dos diáconos, os deveres dos pastores. Aqui tem tudo nos ensinando como devemos viver Cristo. O dever das esposas, dos esposos, dos filhos, do servo. A palavra do Senhor nos ensina como devemos se comportar, como devemos agir, proceder, querido. E eu vejo aqui Paulo, esse homem de Deus, trazendo ensinamento para mim, mas também para você. E precisamos viver a palavra do Senhor. Precisamos lutar. Estou aqui no sul de Minas orando, servindo a Deus com a minha família. Não tem sido fácil nem para mim, nem para minha família. Não tem sido fácil para ninguém, querido. Ah, não está fácil, não está fácil para ninguém. Mas nós temos o Senhor, o condutor da nossa vida, o dono da nossa vida, que se chama Deus, o Todo-Poderoso. E eu creio nele. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na salvação através de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu creio na palavra do Senhor. Vamos lutar, irmão. Vamos lutar, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos interceder em prova das famílias. Quantas famílias sendo destruídas, casais se separando. Quantas famílias sendo fracassadas nesses últimos dias. Quantas pessoas sendo escravizadas, dominadas pelo sentimento, pelos vícios, pela maldade. Quantas vidas estão vivendo aí, querido, na depressão, sem paz, sem alegria, sem saúde, sem vontade de viver. Vamos estar intercedendo para Deus trazer paz ao coração dessas pessoas que estão doentes, na depressão também. São pessoas, são seres humanos que precisam da bênção do Senhor, que precisam ter uma vida normal e não tem. Querido, vamos interceder de uma forma correta. Quantas famílias aí, filho, longe dos pais, das mães, por causa da separação. Vamos interceder pelas famílias também. Quantas empresas estão sendo fechadas, sendo destruídas por causa da inadimplência. Vamos estar intercedendo também, meu irmão, por essas pessoas empresários. A crise mundial está chegando. Pessoas ficando desempregadas, passando fome. E o dever nosso como cristão é interceder, orar por essas pessoas também, querido. Quantas pessoas vivendo na escravidão dos vícios, da cocaína, da pedra, da maconha. Vivendo uma vida de escravidão, queridos. Vamos interceder em prova dessas pessoas também, para que Deus possa libertar, para que o Senhor possa mudar a história desse jovem, dessa jovem, desse pai, dessa mãe, desse senhor e dessa senhora, desse adolescente. Vamos estar intercedendo, orando por eles também, querido. Precisamos. Quantas pessoas também estão aí de trás de umas grades, sofrendo igual bicho, querido, porque foi dominado pelo mal, acabou se precipitando, tomando as decisões que levou ele ou ela a viver debaixo dessa escravidão. Querido, vamos estar intercedendo pelas pessoas também. Quantas pessoas nos asilos, senhores, depois de velhinho, seus filhos abandonaram, sua família abandonaram, só restou o asilo. E hoje estão lá, desamparados, longe de família, longe de tudo. Vamos estar intercedendo por eles também, meu querido. E assim tem muitas coisas que nós devemos interceder. O meu tempo está indo, mas vamos lutar para fazer o bem. Vamos ser cristãos de verdade. Vamos interceder um pelos outros de verdade. Vamos ter uma conduta correspondente com a palavra do Senhor.
Nós não somos perfeitos, não, mas servimos o Deus da perfeição. Que Deus possa estar nos abençoando cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e continue orando em prol da minha vida e minha família. Eu peço ajuda a vocês, me ajudem em oração, porque eu estou intercedendo em prol de vocês também. Deus abençoe, que Deus traga um bom dia para cada um de vocês, em nome de Jesus.